Pronto, começou a gravar. Vamos lá. Bom, bem-vindos à nossa quinta aula do nosso workshop de Nasects. Deixa eu ligar aqui minha câmera. Eu estou aparecendo. Bem-vindos, sejam muito bem-vindos à nossa quinta aula. Hoje nós estamos entrando no módulo 2, de identidade visual, design, principalmente ali utilizando o Canva, né, como principal ferramenta desse design. Só que você entendendo, o fundamento da questão de tudo, você consegue utilizar em outras ferramentas também. Só que o Canva geralmente é um espaço onde você consegue, ter mais liberdade, as coisas são um pouco mais fáceis, né, de certa forma. Mas você pode utilizar também em outras plataformas, como Photoshop, Illustrator, o pacote Adobe, o CorelDRAW, enfim. E existem diversas ferramentas de design que você pode utilizar. Então, a gente está focando aqui no Canva, mas você pode utilizar na sua vida inteira, tá bom? Então hoje a gente vai iniciar, é o primeiro passo ali do nosso módulo, e hoje a gente vai falar sobre os fundamentos do design no geral. E o que significa a identidade visual e qual a importância dela ali no meio cristão, no meio eclesiástico, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui para passar. Bom, antes da gente iniciar o módulo 2, né, eu quero só repassar com vocês como em relação ao módulo 1. As aulas que a gente teve no módulo 1, todas estão disponíveis ali no YouTube para você assistir, desde a aula 1 à aula 4, em que nós conversamos, né, nós aprendemos mais em relação. Só um minutinho que eu estou aprovando aqui uma pessoa. Pronto. E nós conversamos mais em relação à criação de conteúdo. Então, o módulo 1, a gente aprendeu sobre a criação de conteúdo. Então, a gente teve aula sobre o que que é a comunicação para a igreja, o que que é o marketing digital, de que forma que o marketing digital auxilia a igreja. Ali na aula 2, a gente aprendeu como funciona a questão dos algoritmos, né? O seu funcionamento como um todo, cada rede social, cada tipo de algoritmo, e de que forma a gente pode utilizar isso para criar o conteúdo. Na aula 3 a gente aprendeu sobre essa questão de como buscar referências e adaptar as tendências, né, que existem por aí, né, para você pesquisar, entender se isso vale a pena, colocar em prática, enfim. E na aula 4, que foi a semana passada, a gente aprendeu como criar o planejamento estratégico de conteúdos. Liberei, questão de planilha, eh, questão de toda documentação para você colocar, para você conversar com a sua equipe, botar em prática na sua equipe, na sua igreja. Então, foi, só um minutinho, deixa eu provar aqui. Então foram esses assuntos que a gente conversou no módulo 1, né, nas aulas do módulo 1. E agora a gente vai entrar no módulo 2, assim como eu havia dito para vocês, que é sobre identidade visual e design, tá bom? Então vamos lá. Qual o objetivo da aula de hoje? A aula de hoje, a gente vai ali colocar as coisinhas, os pontos nos is, né, entender de forma básica, tá bom? Uma forma pincelada, mas a gente vai entender os fundamentos do design. O que que faz de um design ser bom ou um design ser ruim? Qual a influência a questão das cores? De que forma que eu utilizo as cores? E de que forma que eu utilizo as fontes? E de que forma essa composição de questões, composição de informações, gera um design bom ou um design ruim, enfim. E a gente também vai aprender a questão da identidade visual, qual a importância da identidade visual ali para o quesito ali eclesiástico, tá bom? Então vamos lá para a aula 5, vamos começar a aula 5 de hoje. Daí eu peguei esse versículo, né, tá ali em 1 Coríntios 14:40, que diz: "Tudo, porém, seja feito com decência e ordem". Então, um design, quando você vai fazer um design, nada mais é do que você colocar a ordem, né, e fazer aquilo com decência, né. Não adianta você fazer uma coisa completamente bagunçada. Então é um versículo que puxou ali muito para a aula de hoje, né, 1 Coríntios 14:40. É assim, maravilhoso,
explicando exatamente o que significa e o que fundamenta ali a questão do design, e que nada mais é da questão de ordem, né, ordem e decência. E é assim que a gente deve fazer as coisas para o Senhor, né, decência e ordem. Tudo que a gente faz, a gente deve voltar, assim, para Ele, de forma de decência e ordem, assim como o próprio versículo diz, tá bom? Daí beleza. E o que que é o design? O design nada mais é que uma comunicação visual. Lá na aula 1 do módulo 1, né, lá atrás, na nossa primeira aula, a gente conversou um pouco sobre o que que é a comunicação. E o design é uma forma de comunicação visual, né. Lembra que a gente tinha conversado que existe comunicação visual, a comunicação falada, né, enfim. O design nada mais é do que uma comunicação visual. O design, ele emite algo, emite uma mensagem. Então todo design, toda ali a arte, né, todo o post que você faz, na rede social, ele quer comunicar alguma coisa. Então ele serve para isso, para ter essa comunicação de forma visual, seja de uma arte escrita, com algo escrito, né, seja com uma arte com um desenho. Então é uma forma de ter essa comunicação, entre o emissor da mensagem e o receptor da mensagem, tá. Então aqui eu peguei um resumo mais ou menos do que é o design, é assim como eu falei, que é uma comunicação visual. É a forma como organizamos elementos, texto, imagem, cor, forma, para transmitir uma mensagem de forma eficaz. Só um minutinho que eu estou permitindo só entrar. De uma forma eficaz. No contexto do reino, um bom design ajuda a transmitir o evangelho com clareza, beleza e a organização. Ele não substitui o conteúdo, ele dá suporte à mensagem. Então, quando você vai fazer um design, tudo tem que ser um equilíbrio, né? A questão do conteúdo em si e o design. Não adianta você ter um conteúdo ótimo, mas o design não ser aquilo tudo, né? Então, tipo, você só fazer, vamos botar aqui qualquer texto, qualquer informação e vamos subir lá. Não é assim que funciona, não vai dar certo o seu post. Toda a questão ali do Instagram, eh, voltado ali para a questão do Instagram, é mais quesito visual, então as pessoas gostam de olhar aquilo. Você pode ver muitos carrosséis, quando o carrossel é muito bem elaborado, muito bem formado, ele prende, ele captura ali bastante pessoas, né. Então faz com que a mensagem pode ser muito boa, e também o design também pode ser muito bom. Agora imagina, você fazer um design muito incrível, mas o conteúdo ser tipo: "E daí? E agora? O que que você está querendo falar?". Não tem um conteúdo que não faz sentido nenhum. Então é importante você ter o equilíbrio na hora de você fazer um design, lembrando da questão do conteúdo. Então você precisa ter um conteúdo muito bom e também um design muito bom. Os 2 andam juntos. Não tem como o conteúdo só andar sozinho e o design andar sozinho. Você precisa fazer com que os 2 andem paralelamente, né, juntamente. Então, isso nada mais é o design nada mais é do que essa comunicação visual que emite a mensagem de forma eficaz. Forma questão de texto, imagens, cor e forma, enfim. Alguma dúvida em relação ao que é design? Tudo certo? Deixa o seu curtido, seu like, seu comentário, tudo check? Beleza. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aí no chat, tá bom? Depois a gente vai conversando e eu vou pegando aqui algumas questões para a gente conversar e responder, assim, para vocês, tá bom? Bom, aqui tá alguns critérios para que, você consiga fazer um bom design, né, quando você vai lá fazer um post. Existem alguns critérios, né, para que ele saia um design eficiente, né. Então aqui tem alguns critérios e algumas explicações que eu vou detalhar para vocês. Então, o primeiro critério é que o conteúdo ele precisa ter clareza, tá. Então, não adianta você fazer um design que, como eu falei para vocês, a questão do conteúdo, né. Não adianta você fazer um design que não faz sentido nenhum, e ele não passe mensagem nenhuma. Tipo assim, você só soltou o negócio lá, você achou linda, mas o conteúdo, tipo, a galera vai ficar olhando e vai falar: "Nossa, que coisa linda, mas o que que isso me edificou? O que que isso fez sentido?". Ele precisa ter
Muita clareza. Então, quando você pega toda a informação, quando você que é designer, você que vai fazer o post, você pegou conteúdo de alguém, alguém foi lá e te passou os textos. De que forma que você vai colocar no post? Você tem que pensar que o texto eu vou mostrar para vocês depois a questão hierarquia, né, das informações, mas você tem que pensar que você olhando o post, precisa ter muita clareza. Então aqui, ó, o conteúdo é compreendido em 3 segundos. Nas redes sociais, geralmente, o que prende as pessoas, todo o conteúdo prende, os 3 primeiros 3 a 7 segundos são os segundos em que você consegue prender ali quem está vendo o seu conteúdo. Seja no Reels, seja numa foto, ou seja no design também. Então, no design não seria diferente. Então, esse design, ele prendeu 3 segundos, lembrando que quando você faz design, você não pode fazer apenas para você. Tipo assim, só você entendeu. Não. Você precisa pensar de uma forma e, às vezes, pode parecer muito óbvio para você, mas, às vezes, para a pessoa que vai ver sua arte, o seu post, não tá tão óbvio assim. Então é melhor fazer aquilo, né, do tipo, ter que desenhar, ter que deixar tudo bonitinho, para que seja de fácil compreendimento, né, que a pessoa consiga compreender e consiga captar ali nos 3 primeiros segundos. Então a clareza é o primeiro critério para um bom design. O segundo critério é a hierarquia visual. Então a gente também vai ver mais para frente, daqui a pouco, né, na verdade, sobre essa questão da hierarquia das informações, né. Existe uma hierarquia visual. Então, tipo, existe aquela primeira qual é a frase de impacto que a pessoa vai olhar, vai bater e vai: "Uou!", ficar. Então você precisa pensar, é fácil saber onde o olho deve ir primeiro? Então, tipo, depois eu vou mostrar para vocês uma imagenzinha do que vai certinho, mas existe toda ali uma junção de informações, onde você coloca as informações do que precisa ser algo chamativo, depois algo que a pessoa vai bater o olho depois vai bater em outro olho depois, outro menor. Então, quanto maior o texto você coloca, maior é a prioridade, maior é a importância que você está dando para aquele texto ali que você tem em mãos, tá. Então, títulos, eles devem ser maiores do que uma caixa de texto, por exemplo, do que um subtítulo, por exemplo, porque o título, ele tem maior importância. Não adianta você pegar uma caixa de texto, colocar do tamanho enorme e o título colocar pequeno, porque a galera vai ler primeiro a caixa de texto e depois o título. O título vai: "Meu Deus, tinha um título aqui, eu nem vi". Então você precisa pensar nessa hora, nessa questão, quando você vai fazendo ali a questão do design. Ele precisa ter harmonia, então as cores, formas e fontes, elas precisam conversar entre si. Elas precisam fazer sentido. Não adianta você pegar uma cor super, tipo, sei lá, você pega uma cor, vamos imaginar uma cor, sei lá, um verde cintilante e vai pegar um roxo cintilante. Quando você vai colocar no design ali, a pessoa vai o olho vai fritar, porque são informações, será que aquilo dali tá tendo harmonia? Será que tá fazendo algum sentido? Ou será que eu tô expulsando a pessoa que tá lendo, tá vendo ali meu design? Então, quando você vai testando ali as cores, isso é uma coisa muito de feeling, né, uma coisa de muito que você vai sentindo na hora que você vai fazendo. Olha assim pra coisa, você fala: "Nossa, essa cor com essa tá fazendo sentido. Ah, essa forma aqui, esse elemento aqui visual, ele tá fazendo sentido, tá conectando com o que eu quero passar. Ah, essa fonte aqui também tá conectando". Então, tipo, é importante você entender de que forma que você consegue entender isso. Cara, quando você tem uma grande visão de mundo. O que que é uma grande visão de mundo? É uma grande referência. Então quando você é designer, você precisa mergulhar no ambiente, você precisa de, ingerir conteúdos de design, conteúdos criativos, você precisa ir lá usar as redes sociais para buscar referência. Também tem sites, por exemplo, o Behance, que é um ótimo lugar para você tirar de referência também. São várias artes. Então você consegue, quanto mais você vai tendo ali, essa visão, esse estudo realmente ali daquilo que você gosta ou daquilo que você tem que fazer, você consegue identificar: "Poxa, essa fonte aqui está fazendo sentido com essa", ou "Essa cor está fazendo sentido com essa". E assim você vai conseguindo criar algo harmônico.
tá? Elas precisam conversar entre si, não adianta você querer pegar uma fonte super fina com algo uma fonte totalmente grossa. Se isso não fizer sentido, algo super desenhado, tipo uma fina com desenhado, é uma elegância com algo criativo, tipo, não faz sentido nenhum quando você vai ver ali no post. Então você precisa entender, primeiro, de que forma que você está fazendo o post. É algo elegante? Beleza, então eu sei que ali as fontes mais finas, né, uma coisa mais sofisticada, é ali a fonte que você vai usar naquele post. Ah, é uma fonte mais criativa, é um post mais criativo, um post mais, sei lá, infantil, por exemplo. Você vai lá e coloca uma fonte, sei lá, divertida, uma fonte que tem um desenho maior, algo assim, para que faça sentido com o público que você também está querendo se comunicar. Então precisa ter harmonia, assim como eu falei. Outro critério sobre a legibilidade. Tá legível, gente? Você precisa olhar. Meu, peça, faça. Se às vezes para você tá lendo, tá fazendo algum sentido, lê, viu, veio aquilo, sei lá, peça para alguém, pergunta, olha, será que tá legível? Você tá conseguindo entender? Quando uma vez eu fui fazer um logo sobre um evento, e pra mim estava super legível. Então, tipo, eu olhei assim, eu falei: "Nossa, faz totalmente sentido". Só que quando eu fui mandar para uma pessoa, essa pessoa fala assim: "O que tá escrito aqui?". Então, é isso que você precisa pensar na hora, tipo, eu tô lendo, beleza, porque eu sei que eu tô fazendo, eu sei o que tá escrito ali, mas a pessoa que vai ver depois não sabe o que tá escrito. Então, precisa ser legível. Aquilo que você está fazendo, a letra, o texto, ele precisa ser de fácil leitura, tá? Questão do tamanho, questão de contraste e até a questão da própria fonte. Outro critério também, espaçamento. Aí ele faz aqui uma explicação. Há espaço para respirar, não está tudo grudado? Então, espaçamento também, gente, super importante. Às vezes você coloca um texto assim, o título está grudado com o subtítulo, aí vira uma mistureba quando você vê, viu, várias junções, ou está muito espaçado, o título está em cima, o subtítulo está lá na parte de baixo da arte, e fica um negócio totalmente bagunçado, você fala: "Meu Deus, o que aconteceu aqui?". É um espaçamento enorme, sabe. Então, lembrando, tudo isso você consegue perceber tendo essa visão de maior de mundo, tendo essa questão da referência, enfim. Também a questão do alinhamento, né. Se os elementos estão organizados, tipo assim, você pegou um elemento: "Ah, porque eu quero colocar uma borda aqui". Vou colocar a borda no lugar da borda, que é ali no canto da margem. Não vou colocar uma borda no meio da imagem, não vai fazer sentido nenhum. Então você precisa ver ali, ver: "Meu, isso aqui, esse elemento aqui é uma borda, então eu sei que é ali no canto da margem. Ah, isso aqui é um círculo, sei lá, eu posso colocar no meio, no centralizado, algo assim. Então você precisa também olhar o elemento e falar assim: "Cara, faz sentido de eu colocar ele aqui ou eu só estou colocando ele aqui porque eu achei ele bonito e beleza e vou embora?". Não, ele precisa fazer um sentido, precisa ter alinhamento, precisa estar no seu devido lugar. Então, esses são alguns critérios para a gente entender como faz um bom design. Daí eu trouxe para vocês, um exemplo de um design bom e um exemplo de design ruim. Primeiro vamos começar com o ruim. É o mesmo post, só que abordados de formas diferentes. Vamos lá. Então vocês podem observar aí um design ruim. Esse design aqui eu peguei de um moço do Instagram, em que ele pegou essa arte, né, que é dessa lanchonete Três Marias, que estava aí escrito: "Hoje é dia de lanche". Essa era a informação dessa lanchonete. Hoje é dia de lanche. Aí, tem toda a questão da fonte, a fonte de cima gorda, a fonte de baixo meia fina, né, a questão ali da imagem também que tem uma mistura, aí tem um corte ali extremamente diferente. Então você observa assim, você fala, para quem geralmente não faz muito, olha assim e viu: "Ah, a comunicação fez sentido, comunicação foi passada, beleza", mas você vê que não é uma arte, como se for agradável aos olhos. Acho que é assim que a gente pode falar. Então você pode observar ali, olha onde está a questão do arroba da loja, ali logo ali embaixo. Quem bate o olho assim nem vê que o ne até estava esquecendo dele ali. Aqui ó, lanchonete,
harmonizar e escolher diferentes fontes. Então, Hector, o que você tem que fazer é a questão de primeiro você identificar de que tipo de post que você está fazendo. Então, por exemplo, quando você está fazendo, tipo, quando eu faço de culto de jovens, né, geralmente é assim. Eu gosto de usar um título, sei lá, com uma letra mais grossa, é algo particular, tá? Às ve Por exemplo, o Vini, ele também tem uma outra forma de cada designer tem a sua forma de utilizar a fonte, né, mas ela precisa fazer sentido, assim como eu falei para vocês. Só que eu gosto do quê? Quando eu coloco no título, eu coloco uma coisa mais grossa, sabe, algo mais ou algo mais que a pessoa, ó, bata o olho, assim, já vai direto para ali. Então, algo mais grosso, quando eu faço culto de jovens, né. Aí quando há algo ali no meio, o título coisa grossa e o subtítulo, sei lá, sábado às 8 horas. Coloco grossa, mas não tão assim, diminui. Então, tem uma fonte que eu gosto bastante dela, que é a Montserrat. A Montserrat, ela tem opções desde o black, que é tipo assim, ela é muito grossa, muito a espessura dela é muito grande mesmo, e também vai até bem fininha. Então ela é uma ótima opção para você ir testando. Eu, tipo, quando eu faço às vezes a Montserrat é a oficial do Gina. Então, quando eu vou fazer ali o design do Ginas, o título eu coloco ali o Montserrat é o black, né, que é o grandão, acho super black, esqueci o nome, mas eu sei que ela é a bem grossa. Coloco ali, e ali embaixo eu uso a Montserrat, é normal, ou é a normal, ou é um pouquinho, eh é super, algo assim. Então eu vou fazendo vou fazendo esse teste, né, e vou olhando e vou falando: "Ah, tá batendo aqui". Ou eu pego ali uma Montserrat, peguei uma Montserrat, ou eu vou usar uma outra, eu quero uma outra fina. Então eu vou muito de testando mesmo, você vai olhando ali, vai fazendo. Canva, por exemplo, ele vai te dando várias opções de fontes, e você vai testando, vai olhando, vai observando: "Ah, tá fazendo sentido". "Ah, não, não tá fazendo tanto sentido assim". "Ah, tá casando ali com a fonte principal que eu escolhi". "Ah, não tá casando". Então, você observa aqui que, por exemplo, hoje é dia D. Você vê que essa fonte do hoje é dia D tá muito grossa e você vê que é uma coisa mais desenhada, né. Aí depois você olha aqui para o lanche parece algo mais, a fonte do lanche é algo mais Texas, podemos se dizer. Chama assim, uma coisa mais carinhosa, né. Algo Texas ali, tipo, não faz sentido. Algo grosso com algo fino, aí lá embaixo tem outro tipo de fonte, é uma mistura de fontes, é quase um carnaval. Tu observa assim, tu fala: "Meu Deus, o que que aconteceu aqui?". Foi feita uma festa. Então, Hector, respondendo a sua pergunta, é uma questão de teste. Então você vai testando, mas identificando, qual é a sua qual é o seu objetivo através desse post, né. Então se é um post mais refinado, então você sabe que todas as fontes que você vai ter que se utilizar são as fontes mais refinadas. Ah, é um post mais elaborado, um post mais criativo, opa, eu já sei que eu posso brincar ali com as fontes, né, colocar uma coisa mais, desenhada, né, uma coisa mais, desenhada, enfim. Então é mais ou menos assim que funciona na parte que você vai fazer ali, a questão do design mesmo, tá bom? Tem alguma Consegui responder essa pergunta? Beleza. Aí você vai ver mais pra frente, funciona mais ou menos isso. Então, o design ruim, a gente viu, observou esse design da lanchonete Três Marias. Então você pode ver que é uma poluição visual, porque existem diversos elementos. Tem 3 coxinhas, tem a Coca-Cola, aí tem um círculo, aí tem um monte de bolinha atrás, aí tem um monte de textura atrás. São várias texturas com cor que não faz sentido uma com a outra. Você olha assim, você fala: "Meu Deus". Então é uma poluição visual, você olha assim, a gente que é brasileiro, né, tem esse costume de ter essa poluição visual, né. Ali a questão do mercado, assim, popular, né, podemos se dizer, ele é uma comunicação muito, existe muita poluição, né, na comunicação. Então, às vezes, a gente bate o olho e a gente fala: "Não, é normal", porque a gente vê isso no nosso dia a dia. Mas, ali o design geralmente não é algo
não é algo bom, né, podemos se dizer. É uma poluição visual. Para você pode estar parecendo de boa, mas para um outro tipo de público não vai alcançar, né. Então, precisa observar essa questão da poluição visual. Texto pequeno ou confuso. Então a gente pode observar ali a lanchonete Três Marias. Olha onde o negócio tá lá na ponta da margem, bem na margem mesmo. Então quem bate o olho acaba nem observando que o arroba da loja tá ali embaixo. Então tem que tomar cuidado com a questão da margem. Mais para frente a gente vai observar a questão da margem também, vou mostrar para vocês. Então observar a questão do texto pequeno, ou se o texto está muito confuso. Também vou mostrar um exemplo para vocês, a questão do texto confuso. Tipo, às vezes você está falando lanche, mas às vezes não está aparecendo que tá escrito lanche, está aparecendo outra coisa. Então, o texto precisa fazer sentido com o que você está falando, que você colocou ali na arte, né. Mistura aleatória de fontes, então, que nem a gente estava falando da questão da fonte. Uma mistureba de fontes, 3 fontes, são 50 fontes, tudo na mesma arte. É sempre interessante você, pelo menos no máximo, umas 3 fontes, mas só quando você vai usar uma caixa de texto, mas que faça sentido. Agora, o ideal é você usar até 2 fontes diferentes em cada tela. Então você utiliza em cada design ali 2 fontes diferentes, porque mais, assim, pode, caso haja uma citação, uma coisa diferente, assim, um elemento, assim, que você queira colocar e queira dar mais destaque, isso aí beleza, mas o ideal é você utilizar, no máximo, 2 fontes ali para a arte em si. A questão da falta de imagens, que nem a gente estava conversando, ali da informação do lanchonete Três Marias. E também a questão das cores conflitantes, que nem eu falei para vocês. Não adianta pegar uma cor cintilante, uma cor extremamente, duas cores cintilantes, vai cegar o cliente, ou uma cor extremamente, por exemplo, vermelha, uma cor que expulsa muita gente. Tipo, a gente vai ver a questão da psicologia das cores. A cor vermelha, ela traz essa urgência, só que ao mesmo tempo dói a vista. Quando a pessoa olha assim, você fala, teve uma vez que eu fiz uma arte, ela era super laranja. Na minha cabeça estava linda, mas quando eu fui passar para a pessoa falou assim: "Então, tá meio doendo meu olho, né". Aí eu falei: "Caramba, é verdade, eu não tinha parado para pensar nisso". Então, é importante você ter essa questão da cor, né, tá fazendo sentido, tá encaixando. Ah, que nem quando você vai fazer, sei lá, um post de luto, por exemplo, isso não é legal, mas quando você vai fazer um post de luto, você sabe que geralmente é ali a cor preta, a cor cinza escura, você não vai pegar uma cor amarela e colocar, falar: "Ah, luto", não faz sentido nenhum. Então precisa, ser coerente a questão da cor, tá. Então isso que faz um design ser único. Então tudo isso aqui tá aqui atrelado a esse post aqui que eu trouxe para vocês. Daí um design bom, olha só, esse é o post melhorado, é o post com a mesma informação, mas com uma outra camada, uma outra um trabalhar muito mais, sabe, visual, a questão das sombras, assim, ó, você pode ver que tem a coxinha, ela deu prioridade na questão da informação, então tem a questão da sombra, né, do sombreado, tem a questão também dos elementos atrás, tem toda uma questão de profundidade, ali a fonte, ó, hoje é dia de lanche, tá uma coisa mais uniforme, a questão ali do arroba da lanchonete já tá ali aparecendo mais, já não tá grudada ali na margem. Então você consegue observar, olha, para trás, as informações são as mesmas, mas trabalhadas da forma diferente. E é isso, é sobre você olhar, observar e você ter essa referência. Quanto mais referências você tem, tipo, emitir outra pra galera entrar. Quanto mais referências você tem, quanto mais visão de mundo você tem, mais, esse fim você tem na sua cabeça, mais essa essa ideia na sua cabeça, você tem essa questão de você conseguir mudar, de você conseguir observar, tá fazendo sentido, po aqui, por exemplo, esse post é muito claro, eles quiseram dar a informação maior para a coxinha, então a imagem da coxinha está muito maior, porque
eles quiseram dar mais informação para a coxinha. Aqui não, aqui tá aparecendo a coxinha, mas ela tá muito largada, ela tá lá no fundo, ela tá uma questão mais escondida. Então tem desculpa, tem uma Coca-Cola. Eita. Tem uma Coca-Cola aqui jogada também, só que o lanche tá aparecendo muito mais. E aqui eles deram prioridade mais na coxinha. Então você vê que é uma coisa muito mais visual. Aquele lá era um elemento, esse daqui já é uma foto de uma coxinha. Então, aqui são alguns pontos que traz um design ser bom. Ele traz clareza na mensagem, uma boa hierarquia visual, harmonia entre os elementos, espaçamento organizado e a facilidade de leitura. Então, você consegue observar nessas diferenças, é o mesmo post, mas tem os seus pontos que faz o design ser melhor elaborado, tá? Tem alguma dúvida em relação a design bom e design ruim? Tudo certo? Deixe seu like, deixe seu comentário também se tiver. Tudo certo? Beleza, tranquilo. Bom, aqui eu trouxe alguns designs meio bem ruins, podemos dizer, que eu peguei alguns da internet para a gente conversar um pouco em relação a eles. Então, por exemplo, esse aí. Olha só, esse evento, Big Bold, né? É um evento, mas olha só a quantidade de fontes que há nesse cartaz. Gente, é uma bagunça. Uma loucura. Meu olho chega até, meu Deus do céu, o que que é isso? Você vê ali, a questão da data, quando que vai ser, aí do nada lá embaixo tem uma data também, é uma mistura de coisas, e você fala: "Meu Deus, que bagunça". Então, sabe, são informações soltas, assim, no cartaz, tu não sabe o que que ele tá querendo falar, o que que ele tá querendo dizer. Não é legal, gente, você quando você faz um cartaz para um evento, um cartaz do evento da sua igreja, por exemplo, você colocar muita informação. O que é legal, você faz uma informação direta, quando qual o nome do evento, quando que vai ser, o horário e o local, ponto. Mais informações na legenda. Ah, é porque precisa de inscrição, isso, aquilo, outro, na legenda. Você pode colocar no post: "Ah, inscreva-se já", com mais informações na legenda, ou leia a legenda. Joga sempre para a galera ler a legenda. Todas essas informações, além do evento em si, tem que ser colocado na legenda, porque o post ele precisa ser atrativo, ele precisa atrair a pessoa, não a pessoa olhar e se sentir perdida. "Ah não, porque precisa colocar no post, porque precisa informar". Não, informa, bata o pé e fala assim: "Não, vai ter que colocar essa informação na legenda". Porque é uma questão, você vê que olha só a bagunça que fica. Isso fica uma bagunça, o próprio nome já diz, né, que nem eu já falei. Então, essa aqui é um exemplo daquilo que a gente estava conversando sobre o design ser ruim. Esse aqui vem a questão da fonte, né, sobre a questão da leitura fácil. O que está escrito aqui? Minha cor favorita é o glitter. Só que, ao mesmo tempo, essa pessoa escolheu essa fonte aqui, também dá para ler o quê? Minha cor favorita é o Hitler. Então parece que é um H ali, ao invés do G. Então quando você faz ali o post, você precisa observar se o texto está fazendo sentido com aquilo que você escreveu mesmo. Porque pode acontecer um negócio desse aqui, cara, é batata de a pessoa interpretar da forma errada, começar uma situação chata. Então é importante você, ter essa noção, né, na hora de você, escolher a fonte que você vai colocar no seu post, tá. Esse aqui é uma das situações aqui que não é muito legal da gente colocar num post, por exemplo. Esse aqui, don't, eh, tá escrito "Don't worry", que é tipo, me desculpa, não se preocupe, eh, e meu inglês foi bem ruim agora, né, deveria ter salvo. Mas ele falou aqui: "Não seja feliz, não seja feliz". Worry, eu me esqueci o que significa worry. Cadê meus amigos do worry? O que significa worry, gente? Coloca aí no chat. Agora eu esqueci o que significa worry.
Acho que é não se preocupe. Deixa eu ver aqui a tradução. Não se preocupe. É isso aí mesmo. Então, a pessoa quis escrever assim: "Não se preocupe, seja feliz". Só que olha a forma que ela colocou os textos. Ficou "Don't be happy, worry". Então, não seja feliz, se preocupe. Então, tipo assim, não não comunicou aquilo que estava querendo ser comunicado, porque colocou a informação na posição errada. Então é importante, quando você fazer o seu post ali, o seu design, você observar se a informação está sendo realmente clara, está sendo passada da forma que você recebeu. E essa daí, essa questão, esse post aí é uma bagunça também. Olha só, é várias informações soltas em vários lugares. É uma informação aqui, outra informação deitada, uma informação meio na diagonal. Tu fala: "Meu Deus, para onde que eu olho? Qual observação que eu olho?". Então, esse aqui é um ótimo exemplo dessa situação, sabe, da questão da hierarquia das informações. E sobre a hierarquia das informações, é o que a gente vai falar agora. Olha só, o quadro que eu peguei para vocês. Quando a gente bate um olho em alguma arte, existe a hierarquia de informações, né. Então existe aquela informação que a pessoa bate o olho e é a primeira coisa que ela vai ler. Então aqui eu separei 2 quadrozinhos para vocês, né, para vocês darem uma olhadinha aí. Então tudo que for grande é aquilo que é importante. Então, por exemplo, um culto de jovens, então já sei que culto de jovens precisa ser a informação importante, porque é a primeira coisa que a pessoa vai bater o olho e vai ver. Você não vai colocar, o culto de jovens ali onde está "e por isso, e por último isso", e aqui embaixo você vai colocar, sei lá, Avenida igual a nossa igreja, Avenida Helena Maria 445. Então vai bater o olho e vai falar assim: "Por que tá o endereço ali primeiro?". Aí depois a pessoa vai ver lá por último, que é o culto de jovens. Caso a sua intenção seja brincar ali com a questão das informações, porque existe post também que você consegue brincar. Não sei se vocês já viram aqueles posts: olha aqui primeiro, olha para cá, olha para a direita, olha para o ouvido, olha para aquilo outro". Então é uma direção da onde a galera geralmente olha. É assim que a galera brinca com esse tipo de design. Caso isso seja da sua intenção, aí você pode fazer assim. Agora, caso não, que geralmente não é, você precisa entender que aquilo que você coloca de maior, tamanho é a informação mais importante que você tem que colocar. É o culto de jovens? É o culto de jovens. É a conferência de jovens? É a conferência de jovens. Sei lá, congresso, não sei, um evento aí da igreja, é o evento da igreja que precisa colocar. É o nome do evento da igreja que precisa ser colocado, porque é a primeira coisa que a pessoa vai bater o olho e vai ver. Então você consegue identificar essa hierarquia das informações, ela precisa ser importante na hora de você fazer um post. Você precisa identificar aonde que você vai encaixar cada coisa, de que forma que você vai é como se fosse um texto, você decide para onde a pessoa vai olhar primeiro. Eu quero que a pessoa olhe aqui primeiro, depois ela vai olhar para cá, depois vai olhar para cá. Então, eu quero que ela olhe, culto de jovens, sábado às 8 horas, aí depois o endereço. Então você decide a forma que as informações vão ser estabelecidas, né. Mas lembrando dessa questão de quanto maior a informação, maior o texto, maior é a importância da informação que você colocou. Hierarquia das informações. Tem a hierarquia também da margem. Gente, quantas artes eu pego que eu vejo a pessoa colocar a informação, um texto lá na margem, lá embaixo. Eu peguei aqui do MLabs, né, que eles fizeram um post sobre essa questão da atualização do Instagram. Eu não sei se vocês já viram, mas o Instagram, ele atualizou, né, agora é o post 4x3, mais ou menos assim. Mas é o 1080 pixels e 1350 pixels de altura, tá. Então é 1080 de largura e 1350 de altura. Então é assim que tá agora o feed do Instagram, tá. Só que quando você vai ver no feed, quando ele aparece o feed mesmo, por exemplo, esse aqui, ó, para mostrar para vocês. Então, por exemplo, quando eu abro aqui
o meu feed, tá vendo? Olha só. Eles estão tá mostrando aqui conforme nessa nova, exibição aqui do Instagram. Só que tem um cortezinho, assim, que é essa margem aqui que ele tá colocando aqui, ó. Tá vendo, ó? Esta área aqui não aparece na grade. Então essa área aqui, ó, que tá pintada aqui, do ladinho, ela não vai aparecer na grade. Então, se você fizer um texto muito colado com a margem, na hora que você vê no feed, na hora que você vê a grade, que isso aqui é a grade, o seu texto vai estar cortado, porque ele que é assim que funciona a grade do Instagram. Pode futuramente eles atualizarem isso? Pode, porque antigamente era 1080 por 1080. Hoje já mudou, entende? Hoje o post já é mais largo, né? Isso pode alterar, mas por enquanto é assim que funciona. Então, eu trouxe aí para vocês aí como que funciona a imagem e funciona o Reels. O Reels é a mesma coisa. Quando você vai fazer um Reels, algum design de Reels, você não pode colocar uma informação muito lá em cima, nem muito lá embaixo. Porque lá embaixo tem o quê? A legenda. Em cima tem o quê? Tem a informação do Instagram, tem outras coisas, outras informações do Instagram em si. Ele some na hora que você vai coloca. Então, quando você vai colocar uma legenda, por exemplo, não dá para colocar muito embaixo, porque a legenda vai ser tapada com a própria legenda do vídeo, com as próprias informações. Tem que lembrar da questão que do lado tem curtida, comentário, compartilhamento, salvamentos, enfim. Então, isso é muito de você olhar e ver, oh, poxa, está encaixando a legenda. Ah, preciso diminuir. O sempre bom colocar a legenda aqui, ó, quando você vai fazer um vídeo. Coloca a legenda aqui, ó. Não tanto também na cabeça da pessoa, mas assim, bem no umbigo da pessoa, se você estiver filmando uma pessoa em pé, né? Podemos se dizer. Então é importante você entender essa questão da hierarquia de imagem. A mesma coisa de imagem. A mesma coisa da imagem. Não é legal você pegar e usar tudo isso aqui. Não usa tudo isso aqui. Toma cuidado com a questão da margem. Bota um pouco, diminui um pouco o tamanho da fonte. Então, você vai testando, você vai conseguindo observar se está fazendo sentido, se está ficando legal a imagem, né? Ficando legal a arte, enfim. Então, é assim que funciona a hierarquia. As informações é questão da hierarquia da margem. É você identificar a margem, onde ela começa, onde ela termina e onde ela vai ficar na questão da observação da grade, tá? Alguma dúvida em relação à hierarquia de informações ou hierarquia de margem? Tudo certo? Tudo beleza? Tudo numa boa? Fechou, beleza. Daí a gente entra nessa questão das cores, né? Quando você vai fazer um design, quando você vai escolher as cores que você vai fazer, tá? Eu trouxe aqui alguns significados de algumas cores, tá? Cada cor, ela tem o que significa a psicologia das cores? É um estudo em que mostra em que as cores elas geram algumas emoções e algumas reações nas pessoas. Existem cores, por exemplo, quando você olha para um amarelo, traz ali uma alegria. Quando você olha para um vermelho, o próprio nome já diz, traz esse senso de urgência. Então a pessoa sabe, isso é uma coisa, um estudo de psicológico, né, como o próprio nome já diz. Então, existem cores que servem para apontar alguma coisa, alguma reação, alguma ação, alguma emoção da pessoa. Então, quando a pessoa está mais triste, tem ali a questão do cinza, que traz essa questão de uma coisa mais nublada, né? Uma coisa mais, ali, uma tristeza maior. A questão do luto também, as pessoas geralmente estão ali no preto, que é uma coisa mais pesada, uma coisa mais triste. Então, existe essa psicologia das cores, e que é importante você, na hora de escolher as cores, pensar na hora de quando for colocá-las na arte, no design, enfim. Então, eu trouxe alguns significados de algumas cores. Então, o azul, por exemplo, ele traz essa questão da confiança. Ali na imagem diz bondade, serenidade, paciência. Então, o azul traz essa. A pessoa olha para isso, vê tem isso na mente, né? Então, quando você vai fazer um post sobre a questão da bondade de Deus, opa, você já sabe que o azul você pode utilizar, né, para falar sobre a bondade de Deus.
Porque quando a pessoa bater o olho, automaticamente ela vai sentir. Gente, é uma loucura, né? O cérebro é uma loucura. Eu falo: "Gente, como pode?". Então quando você vai fazer um post, sei lá, sobre alegria, sobre criatividade, já sei que o amarelo, ele fala sobre alegria, sobre disposição. Então, é um post falando sobre a alegria do Senhor é a nossa força. Então eu já sei que o amarelo precisa estar, porque o amarelo significa alegria. E tem o laranja, verão, calor, alegria também, juventude, confiança, otimismo. Então laranja traz essa questão também. Aí o verde, esperança, fertilidade, tranquilidade. O amarelo, a criatividade, a gente já falou. O branco traz essa questão da pureza, paz, fé, começo. Cinza, elegância, velhice, tédio, respeito, intelectua inte tec eita, meu Deus, intelectualidade e espiritualidade. Então você vê que o cinza tem vários significados, né, ao mesmo tempo que ele é elegante, ele é velho. Aleluia. Mas também traz essa questão do respeito. O rosa já é uma coisa mais de afeto, relaxamento, motivação. As cores que vocês têm que tomar cuidado na hora de colocar no design, são as cores, por exemplo, o vermelho. O vermelho e o preto são cores que vocês têm que tomar muito cuidado na hora de vocês utilizar, e o amarelo também. São cores, assim, que, o preto, porque você pesa muito a arte, se você colocar ele todo preto. O vermelho você espanta, o amarelo você cega a pessoa. Então é importante você dosar a utilização das cores, né. É sempre importante você pensar, você olha para a cor e fala assim: "Cara, não tá fazendo sentido, não tá fluindo com aquilo que eu estou querendo comunicar". Então, que nem eu falei sobre a questão lá atrás, né, quando você está falando sobre uma morte de alguém, só usa o preto, não vai pegar um amarelo e colocar lá, não faz sentido nenhum, sabe. Então é você entender, o que que o texto, o que que o design vai querer falar, o que que o texto do design vai querer falar, e encaixar com as cores e também combinar uma com outra. Então, por exemplo, você vai falar sobre alegria, você não vai pegar um preto junto com amarelo, não faz sentido. Pega ali um amarelo com laranja. Pedro, mas você disse também na questão das fontes, geralmente quando você pega um amarelo e coloca um branco, uma fonte branca, geralmente fica muito claro, né. Então é importante você também ver essa questão da fonte. Quando você vai colocar, você faz o post todo amarelo, você bota uma fonte branca, ele vai sumir, né. Então não vai ser você não vai conseguir ler. Então, vê a questão da fonte. Se eu colocar um preto, se eu colocar um cinza, assim, uma cor assim, vai ficar legível? Então lembrando, você também tem que fazer essa mistura, mas também tem que lembrar de todos os critérios também que a gente falou lá atrás, tá. Então, a psicologia das cores nada mais é do que, essa questão das cores que você coloca na arte e que isso gere uma reação nas pessoas. Vai ser uma reação boa, vai ter uma reação de urgência, uma reação, alegria, de tristeza, enfim, cada cor tem o seu significado, tá. Beleza. Sobre a questão das fontes e a questão de legibilidade, né, que é essa questão de algo legível. É importante, quando a gente vai falar muito sobre isso na questão da identidade visual. É importante você criar um padrão, uma repetição de fontes. Então, quando você vai criar conteúdo ali para sua igreja, por exemplo, você precisa criar uma fonte padrão para sua igreja. Porque a galera que vê, que bateu o olho, vai saber e identificar que aquele post é da sua igreja. Não adianta você fazer um post com uma letra, sei lá, um Montserrat e, sei lá, usar uma fonte, sei lá, uma fonte totalmente estranha, que não faz sentido nenhum com a tua igreja, sabe. A galera vai sempre olhar e vai falar que: "Pô, da onde que post é esse? Da onde que tá saindo esse post? De que lugar que é?". A galera não vai gerar uma identificação. A gente vai conversar sobre isso na identidade visual. A identidade visual, só resumindo um pouquinho já para vocês, é sobre essa questão de você ter a sua própria identidade, o próprio nome já diz, identidade visual.
você tenha identidade visual de forma que as pessoas batam o olho e saibam que é o seu Instagram, é o seu conteúdo, é a sua igreja, é o seu ministério que está falando. Então é importante você criar um padrão, tanto para o título quanto para o corpo. Então é uma coisa que você cria, ele gera esse padrão e que sempre vai ser utilizado, para você também não ficar pensando em várias fontes, perder esse tempo todo pensando nessas variações de fontes para você utilizar. Priorize a legibilidade sobre o estilo, gente. Ah, mas eu quero fazer um texto extremamente desenhado, isso e aquilo outro. Cara, a prioridade sempre vai ser a leitura. Tá sendo legível? É o que importa. Ela precisa ser mais importante do que o estilo, gente. Porque não adianta você colocar um estilo lá, pensar só no estilo, na hora que as pessoas forem ler, não dá para ler. Olha assim e fala, nossa, que lindo, né? Legal, não consegui ler. E vai embora, não foi edificado em nada é, daquele post e acabou, sabe? Então, priorize, sabe? Coloque como prioridade essa questão da leitura em si, do que sobre o estilo da fonte que você vai fazer, tá? O estilo, ele precisa ser legível, tá? Evite fontes muito finas ou decoradas demais. Bem, sobre essa questão do estilo também, né? Fontes muito finas, geralmente é bem difícil de ter essa leitura. Então, título é bem difícil de você colocar uma fonte muito fina, porque a pessoa vai ler assim, tipo, o que está escrito, meu? Você vai pedir ajuda para o universitário para ler, né? Porque não vai fazer sentido nenhum. Às vezes a pessoa é tão cega. Eu sou uma pessoa extremamente cega. Eu gosto de uma coisa mais, né? Pá, olha assim e fala, caramba, eu entendi o que está escrito. Porque é algo muito fino, assim, meu, some, dependendo da forma que você colocou ou fez ali o design, sumiu a fonte, sumiu o que você escreveu, ele só virou um negócio de nada, um risco. Então é importante vocês tomarem cuidado com essa questão da fonte muito fina. Dá para ser usada? Dá para ser usada, mas também depende aonde que você vai colocar ela. Até a cor também. Então, quando você usa um amarelo, por exemplo, é difícil você utilizar uma fonte muito fina, porque a fonte fina, ela já some. E o amarelo também é muito claro. Então, automaticamente, sumiu. Virou uma tela amarela. E a informação não foi passada. E decorada demais, né? Sobre a questão que a gente falou do estilo. E também falei para vocês sobre a questão de usar até 2 fontes por arte. Então, tenha isso como prioridade na hora de escolher as fontes. Existe um site muito bom de você baixar, porque o Canva ele tem várias opções de fontes. Várias e várias e várias e várias. Só que às vezes elas não fazem muito sentido com o que você está querendo fazer. Aí você fala, ah, Pedro, mas às vezes eu quero pegar uma outra fonte. Existe um site muito legal, que é da fonte. Lá tem várias opções de fontes para você baixar e depois colocar no Canva. Depois eu vou ensinar para vocês como faz isso, tudo certinho. Mas esse site é muito bom para você que quer pegar uma fonte diferente, uma fonte mais desenhada, uma fonte mais fina, uma fonte que não está ali no Canva. E você consegue até fontes assim de filmes também tem lá, é muito legal. Depois eu mostro para vocês. Então é um site muito legal para você pegar essas fontes, baixa e já coloca no seu Canva e utiliza ela para você fazer a sua arte, ali o seu design, tá? É muito legal. Eu vou escrever aqui no chat só para vocês saberem como é que se escreve. É da fonte, tudo junto. Cadê? É o chat de vocês. Aqui, tá? Esse site aí que vocês podem pesquisar no Google e vocês vão achar diversas opções de fontes, assim, extraordinárias. Eu sempre uso ele quando eu vou fazer alguma arte, alguma coisa assim. É muito legal. E também traz essa questão da ser único, né? Porque no Canva, geralmente você escolhe
uma fonte lá, e geralmente todo mundo usa. Da fonte você consegue escolher uma fonte que geralmente a galera não vai escolher, e vai se tornar uma coisa muito mais única. Assim como também quando você vai ali usar o pacote Adobe, eh, eles têm o próprio site deles de fontes lá, que é muito legal. Tem várias opções de fontes também, e é muito boa, o que torna o pacote Adobe um pacote bem completo, tá, porque ele automaticamente você já salva e ele já vai direto já para o aplicativo, seja o Photoshop ou seja o Illustrator que você tem. Então, falando de Adobe, é um ponto muito positivo, porque eles têm o próprio site de fontes dele, e é muito bom. Mas o da fonte é para você que usa o Canva, e também é muito bom, porque dá para você baixar e usar depois. Aí a gente vai entrar no que é a identidade visual. Antes da gente entrar em relação à identidade visual, tudo certo em relação aos fundamentos do design, gente? Tem alguma dúvida em relação ao que conversamos até agora? Deu para entender? Tudo certo? Beleza, fechou. Então a gente vai entender o que é a identidade visual. Como eu falei para vocês, a identidade visual, quando você faz uma identidade visual, você traz uma identidade, o próprio nome já diz, traz uma identidade para algo que você vai fazer. Então, quando você vai fazer, por exemplo, um congresso, quando você tem um congresso, um evento na sua igreja, e é um congresso, ele precisa ter uma identidade. Porque as pessoas que baterem o olho sempre naquele post, sempre naquele conteúdo, vão saber que é relacionado a ao congresso, ao evento da sua igreja. Então, é importante ter uma de identidade visual. Então, a identidade visual traz isso. Vamos trazer, por exemplo de empresa. Então, quando você bate o olho ali no no Mac, por exemplo, você vê lá o M, né, você vê de longe, você já sabe que é o Mac, porque eles têm uma identidade visual muito firmada, que eles têm uma identidade visual própria. Ninguém pode usar aquele M, porque se usar um M, já sabe que tá falando do Mac, sabe. Então, eles têm uma identidade muito firmada. Burger King é a mesma coisa, você vê ali um sanduíche, é que o próprio nome já tem, já diz, né. Por exemplo, a Nike, quando você vai fazer quando tem aquele símbolo de certo, né. Então, até quando eu era criança, eu via o símbolo de certo da professora, já lembrava automaticamente da Nike. Então, porque eles têm uma identidade visual muito firmada. A identidade visual é deles. Então é importante vocês terem uma identidade vis uma identi um visual que tenha essa identidade firmada. Que as pessoas batam o olho no conteúdo que você for fazer e já saibam da onde está vindo, sabe. Ah, já sei que é o Ginas. Ah, sei que é o Eclesia. Ah, sei que é um post da Palavra de Vida. Ah, sei que é um post da Lagoinha. Ah, sei que é um post da Zion. Então é importante você ter essa identidade visual muito firmada, e é uma ótima forma, assim, de você distribuir com a sua equipe, porque todo mundo fala a mesma língua. Não, a galera não vai ter que ficar pensando, tipo: "Ah, tem um culto de jovens, tá, beleza, como é que eu vou ter que pensar? Ai, que fonte que eu vou usar? Ai, que elemento que eu vou pôr? Que coisa que eu vou fazer?". Quando você já tem essa identidade visual já formada, finalizada, a galera já sabe de que forma que ela tem que trabalhar, quais são os elementos que elas vão ter que usar, quais vão ser as fontes que elas vão ter que ser utilizadas. Então é muito mais fácil, é melhor você gastar tempo pensando numa identidade visual, do que depois você gastar tempo para ficar pensando em posts que você vai fazer depois. Antigamente, quando a gente era ali o departamento de jovens, que tinha o Atos, por exemplo, a gente não tinha uma identidade visual muito firmada. A gente tinha ali o logo, beleza, mas não tinha uma identidade visual firmada. Então todo culto de jovens era uma grande dificuldade, porque a gente não sabia de que forma que a gente iria falar sobre o culto de jovens. Tinha lá, no começo, né, quando eu entrei, tinha sempre o mesmo post, só que aí a gente quis começar, a mudar a forma que a gente ia divulgar os cultos de jovens. Então, quando a gente começou a divulgar os cultos de jovens de outra forma, a gente fazia diversos posts
um post era roxo, aí no outro era verde, aí no outro era amarelo, aí no outro era azul, aí no outro voltava pro preto, aí no outro era branco. E gerava essa confusão na galera, porque a galera nunca sabia: "Meu, isso é o Atos? Nossa, não". Então, tipo, é importante quando você vai fazer um post para uma rede social, ter ali a mesma linha de conteúdo. Então a identidade visual nada mais é do que isso. É o RG da sua marca, da sua igreja, do seu departamento, do seu movimento. Daí, tem aqui um resuminho do que é a identidade visual. Então aqui diz: é o conjunto visual que comunica quem a igreja é. Quem a igreja é, quem que departamento que é, que ministério que é, que movimento que é. Então ele inclui a questão da paleta de cores, as fontes que devem ser utilizadas, o logo e as variações, o estilo de elementos gráficos, as margens e a estrutura visual. Então, de que forma que o texto vai encaixar, de que forma vai ser elaborado o post. Então, é importante você utilizar a identidade visual. É maravilhosa, porque você gasta um tempo pensando nela, mas depois é como se fosse várias forminhas, sabe? Que você só vai lá, faz a receita e, meu, bota no forno, o bolo tá pronto. É muito melhor do que ficar pensando: "Ai, que forma que eu vou ter que fazer essa receita? Ai, são 3 ovos. Ah não, hoje vai ser 3 ovos, amanhã vai ser 4 ovos. Ah não, outro dia vai ser com mais farinha de trigo, outro dia vai ser sem farinha de trigo". Meu, vai ter dia que vai dar certo, outro dia que vai ser ruim. Então, o arroz e feijão e o ovo é a melhor coisa. É o prato básico, entendeu? Então ele cria uma unidade, reconhecimento e profissionalismo, porque você consegue fazer com que a galera reconheça da onde que aquele post está surgindo. Eu trouxe para vocês, as diretrizes dos logos do Ginas e do Eclesia, que foram 2 identidades visuais de que eu trabalhei em cima delas, tá. Eu estou mostrando para vocês aqui o logo do Ginas, que é uma das variações que eu criei, tá. Então essa aqui é o logo do Ginas. Agora eu vou mostrar para vocês a questão das diretrizes de logo que vocês também podem fazer quando vocês forem fazer ali a sua identidade visual, a identidade visual da sua igreja, do seu movimento ou do seu departamento, enfim. Então eu vou compartilhar aqui com vocês para mostrar como funciona e uma dica também para vocês utilizarem no seu dia a dia. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Alguma dúvida em relação à identidade visual? Tudo certo? Compartilha. Tudo certinho? Então, ai meu, é isso, né? Ó, olha só. Esse aqui é uma diretriz de logo. Essa aqui é um documento sobre a identidade visual do Ginas. Então, toda peça, todo post, todo criativo que for fazer, ele precisa seguir isso aqui. Ah, posso inventar e colocar outras coisas? Pode, mas não pode fugir muito dessa identidade aqui. Ai, Pedro, porque ai, sei lá, Gina, porque eu quero, sei lá, utilizar preto. Não, preto não, preto isso aqui já tem. Ah, porque eu quero utilizar verde. Tu olha aqui a diretriz do logo, tem algum verde? Tem um verde. Ah, posso usar um verde, assim, em alguns elementos? Posso fazer, não tem problema nenhum, cabe a mim como que eu vou utilizar ele. Mas ele não vai ser a cor principal ali das peças, porque a cor principal do Ginas é laranja. É esse laranja, é o laranja escuro, é o laranja mais claro, é o branco. Então eu vou mostrar para vocês como funciona esse documento, tá? De diretrizes de logo que a gente chama. Então, nessa diretriz de logo, mostra o logo principal,
né, o logo que é a questão do coração, a gente pode observar aqui a questão, eh, do significado do elemento, do símbolo, né, então ele traz aqui: "O logo é uma representação profunda da missão e essência do movimento. Cada elemento foi pensado para simbolizar a mensagem central do projeto. Na parte de cima temos uma Bíblia aberta, simbolizando a palavra de Deus, que é a revelação do seu amor para toda a humanidade. A Bíblia não é apenas um livro, mas o fundamento que guia a vida e a fé daqueles que seguem a Jesus. Envolvendo a Bíblia, vemos a coroa de espinhos de Jesus, lembrando o sacrifício que ele fez por amor a todos nós. A coroa de espinhos forma o formato de um coração, reforçando a ideia de que esse amor incondicional é o coração do projeto do Ginas, que nasceu no coração de Deus. O Ginas é mais do que um movimento. Só um minutinho, deixa eu só permitir aqui. O Ginas é mais do que um movimento. É uma família unida pelo amor de Cristo. No centro desse coração está o mapa mundi, representado que é a mensagem do Evangelho, o amor de Deus, deve alcançar todas as nações e pessoas. O Ginas leva essa verdade a todos os cantos do mundo, cumprindo a missão de espalhar o amor de Deus. Aí fala o versículo que sintetiza essa visão, Mateus 28, 19, enfim. Então, é muito legal isso, porque a galera que vê esse documento sabe e identifica, o que o logo está sendo falado, que, tipo, não é só um logo, não é só um símbolo, não é só um coração, tem todo um significado diante da identidade visual. É igual o M do Mac, não é só um M, tem um significado do M, o significado dos arcos. Então, cada identidade visual tem o seu significado. Pode ser significado, pode ser, um símbolo, pode ser um ícone. Então, o do Ginas é isso aqui, significa isso aqui. Então, toda vez que você bater o olho e ver esse coração, vai identificar que não é um coração, não é só um desenho qualquer. Ele tem toda uma mensagem atrás disso. Então, essa diretriz, esse documento falando sobre a identidade visual, serve para isso, porque quando a pessoa for fazer uma peça, um post, algo criativo, do Ginas, já vai identificar: opa, já sei que eles são voltados ao amor de Cristo. Já sei que o conteúdo, design, tudo vai ser voltado em relação ao amor de Cristo. Então, isso é importante para quem for fazer ali a arte ali do seu movimento, da igreja, enfim. Aí também tem a questão do elemento visual. Então, se o seu movimento, por exemplo, o Ginas, ele utiliza o elemento visual. Tem essa questão das linhas. Então, fala aqui, ó, os elementos visuais são complementados por traços que remetem à frequência do batimento cardíaco, ilustrando a vida, o movimento constante e a urgência de compartilhar essa verdade ao redor do mundo. Esses elementos simbolizam que o amor de Deus está vivo e pulsando em cada ação do projeto, transmitindo energia e propósito. Então, não é um elemento solto. As linhas que a gente coloca nos posts não é um elemento solto. Tem um significado. Aqui está mostrando o significado. Então, é importante esse documento, essa identidade visual, sabe? E tô emocionado, eu acho. E aqui são as variações dos logos Ginas. Então, a gente tem aqui o logo no fundo laranja, né? Tem o do fundo branco, tem essa opção. Tem a outra opção também, que ao invés do A é um coração do Ginas. E aqui você vai colocando todas as variações dos logos para, tipo, você vai fazer uma peça que é em branco, já sabe que o logo vai ficar dessa forma aqui no branco. Vou fazer no amarelo, já sei que eu vou usar ali o Ginas, na cor branca. Vou fazer no laranja, já sei que como que o logo vai ficar naquela cor ali, sabe? Então é bem importante você fazer essas variações, porque você consegue identificar se está fazendo sentido ou não. É bem legal. Aqui, ó, a hashtag veio para o Gino. Questão da diretriz do logo, olha só. É importante você também colocar essa questão do código, porque cada cor tem um código. Quando você vai fazer ali no Canva, você vai escolher uma cor. Se você tem um código, é muito mais fácil, porque segue ali uma identidade, segue ali um código base, né? Então a pessoa só copia esse código e já seleciona ali a cor que deve ser utilizada. Aí fala que nesse outro post, outra tela,
a gente fala sobre essa questão das cores, da significado das cores. Depois vocês podem ler também, isso é bem legal. Aí também vem a tipografia. Então a gente já sabe que a fonte primária é a Montserrat. Então, toda vez que for fazer um post, um conteúdo do Ginas, já sabe que a fonte principal é o Montserrat. Não é o Arial. Não é Bebas New. Não, é o Montserrat. Ah, Pedro, qual fonte que eu vou usar para fazer um post do Ginas? Sei que a fonte principal vai ser o Montserrat. Ah, beleza, quero fazer um subtítulo. Já sei que é o Montserrat Bold. Então, olha só, é um Montserrat, só que é um pouco mais grossinha, vai um pouco mais desenhadinho. É legal. Você pode também fazer fonte primária, fonte secundária, fonte terciária, fonte quarta. Enfim, você pode fazer um monte de fonte, mas lembra que eu falei para vocês que é importante ter até duas fontes? Então é isso. Então eu já sei que na hora que eu for fazer esse post, ele precisa ser um Montserrat. Um Montserrat ou algo parecido com Montserrat. Não pode fugir disso. Não pode, porque senão foge da identidade visual do Ginas, tá? Esse aqui é do Ginas. Daí, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês rapidinho, antes da gente finalizar. Um minutinho. Esse aqui calma aí, tá carregando. Olha. Ah, foi. Também que tá compartilhando. Bom, gente, já vai aparecer. Eu erro. Iniciando a apresentação. Ó, esse aqui é da Eclesia. Então, o departamento de jovens da Palavra de Vida tem uma identidade visual que deve ser seguida, né? Toda vez que for fazer conteúdo ali do Eclesia, a galera já sabe que tem uma diretriz para seguir. Tem as fontes para serem utilizadas, tem as cores, tem os elementos. Então tem tudo relacionado aqui, ó. Tem as diretrizes do logo, que significa o símbolo no contexto geral, a questão do logo em si, do nome, da fonte, as variações, as aplicações, no caso, você pode utilizar também para fazer a aplicação. Ah, como é que vai ficar numa camiseta? Como é que vai ficar numa xícara? Como é que vai ficar numa garrafa? Como é que vai ficar no bottle? Como é que vai ficar num boné? E também tem a questão das tipografias. A tipografia principal do Eclesia é o Pops. Essa aqui é muito boa também, gosto muito dela. E a fonte secundária do Eclesia é a Bebas New. Então, toda vez que for criar uma, uma peça, né, uma arte do Eclesia, já sabe que essas duas fontes são as fontes principais, as fontes que devem ser utilizadas ou parecidas a ela, para não fugir da identidade visual. E é isso, gente. A identidade visual, o nome mesmo já diz, eu acho que não tem muito o que falar sobre, né? Ela traz essa identidade própria para o seu conteúdo, para o seu Instagram, para as suas redes sociais, para a rede social da sua igreja. Então é importante vocês pararem, pega ali a sua equipe, a equipe da sua igreja, senta e fala, meu, como que a gente vai representar? Qual vai ser a identidade da nossa igreja? Qual vai ser a identidade do nosso departamento, do nosso movimento? É importante vocês gastarem tempo com isso, do que gastar tempo pensando em como que vai ser criado, em como que vai ser postado, enfim. Deixa eu só ver se tem mais alguma informação que eu esqueci de falar para vocês. Não, não tem mais nenhuma informação em relação a isso. Bom, gente, alguma dúvida em relação a tudo que conversamos até agora? Fundamentos do design e identidade visual? Tudo certo? Tudo check? Deixe seu like, compartilhe com os amigos. Bom, essa aula aqui vai ficar gravada, então você que não viu,
ou você que está aqui na aula hoje e vai querer rever, tudo que conversamos, né, hoje, vai estar disponível a partir de amanhã no YouTube, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. A gente passeou ali sobre a questão dos fundamentos em si. Semana que vem a gente vai começar a entrar já no Canva, já de uma forma muito mais prática, tá? Mas é importante vocês entenderem esses fundamentos, para vocês já terem essa ideia. A questão das referências é importante vocês também já começarem a buscar, tá? Imergirem mais nessa questão das artes. Quando vocês forem ver alguma arte no Instagram, nas suas redes sociais, identifica, estuda ela, observa como as fontes estão sendo utilizadas, observa como as cores foram escolhidas. É importante ter esse estudo no seu dia a dia. As redes sociais a gente consome todos os dias, então é importante ter esse estudo, né, na hora que você vai fazer, antes de você colocar a mão na prática. Então, foi importante a gente estudar toda ali a base, né, hoje, para a gente depois entrar na parte prática. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês. Semana que vem a gente vai falar mais um pouco, a gente já vamos entrar no Canva, como fazer, já vamos criar um post, vai ser muito legal. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês. Até semana que vem. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Entrem na comunidade se você não entrou na comunidade do workshop, tá bom? Aí no chat tem o a comunidade do workshop. E Deus abençoe vocês. Até semana que vem, gente. Falou.